E aí, moçada do terceiro, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Que todos estejam com saúde, que tenham tido um final de semana bom, apesar de estar em casa, mas graças a Deus, né? Temos casa para ficar, protegido debaixo de um teto. E é isso. Então vamos lá? Hoje, né, segunda-feira, dia 22 de março, começa mais uma semana com atividade nova. As atividades agora das questões de 11 a 15. Então vamos lá? A gente vai falar aqui da Guerra Fria e da Nova Ordem, né? Então, período pós-Guerra Fria, pós-guerra, e ele está falando da Segunda Guerra Mundial, né, que inicia em 1945 e se estende até a queda do Muro de Berlim em 1991. Então, quando a gente fala de Guerra Fria, o que demonstra a Guerra Fria, o final dela, é a queda do Muro de Berlim, também chamado de Guerra Fria, termo cunhado em 1947 pelo assessor presidencial americano Bernard Baruch. Esse período é marcado por disputas ideológicas entre Estados Unidos, que representa os países capitalistas, e a União Soviética representa os países socialistas. Então, o RSS significa União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Aqui está o desenho, né? A bola maior aqui de óculos escuro representa os Estados Unidos e essas bolinhas do lado dela menor representam os países que também são capitalistas na época, né? E essa outra bolinha vermelha representa a União Soviética e os países também socialistas. Então, do lado capitalista, o lado dos Estados Unidos capitalista, da União Soviética socialista. Essas disputas foram expressas na famosa fórmula paz impossível, guerra improvável. Essa frase ela ficou muito bem falada. Ela foi muito falada na época da Guerra Fria, criada pelo sociólogo francês Raymond Aron, não sei como é que fala. Com duas superpotências em disputa pelo poder, a ordem mundial organizou-se de modo bipolar ideológica. Ou seja, por que bipolar? Porque um lado era socialista, o outro capitalista, né? Capitalismo representado pelos Estados Unidos e socialismo pela URSS. O que estava acontecendo na época? Qual era o contexto? Então tá, com o fim da Segunda Guerra, o mundo havia assistido uma das maiores destruições da história. É por isso que eu sempre falo a vocês que quando eu falo de Segunda Guerra, a gente não deve falar que teve vitoriosos. Teve a parte que saiu em vantagem, né? Porque vitória mesmo se não tivesse tido essa guerra mundial. Esperava-se desse modo que houvesse uma cooperação entre os países aliados. Quem eram os aliados? Porque na Segunda Guerra teve o eixo e tiveram os aliados, né? Então, os aliados eles saíram em vantagem aí na Segunda Guerra Mundial. Os aliados eram Estados Unidos, Inglaterra e a URSS. Então, veja bem, numa guerra eles estavam lado a lado um do outro, né? Quando foi o final da Segunda Guerra, o povo acreditava que teria paz. E aí iniciou-se o período da Guerra Fria, em que dois países dos aliados eles ficaram com uma competição, né, entre essas duas potências pelo mundo. E aí eles se organizaram de acordo com as suas ideologias, ideologia capitalista e ideologia socialista. Devido às tensões provocadas pelas disputas entre Estados Unidos e União Soviética, novas alianças foram criadas entre esses países. Por que novas alianças? Porque eles queriam conseguir, quanto mais países para cada um do seu lado, mais poder eles conseguiriam, né? E claro, os Estados Unidos conseguiram muito mais países, porém a URSS ela tinha muitos países também. Hoje, atualmente, socialistas no mundo nós temos pouquíssimos países, porque o restante todinho do mundo é capitalista.
Então, com o advento da Guerra Fria, o presidente Harry Truman realizou em 47, ou seja, 2 anos após, né, a Segunda Guerra Mundial, um discurso no Congresso Nacional afirmando a necessidade de os países capitalistas protegerem-se da ameaça socialista. E o discurso ficou conhecido como doutrina Truman. O que ela afirmava essa doutrina, esse discurso? Que a rivalidade ideológica entre os países capitalistas e socialistas, que havia, né, a rivalidade. Então, desse modo, o mundo começou a se organizando com as afinidades ideológicas. Então, por exemplo, o Brasil nunca foi socialista, ele sempre teve a tendência capitalista, sempre. Então, nessa guerra ideológica aqui, ele ficou do lado de quem? Lógico, do lado dos Estados Unidos, né? Então, lá no início, lá onde tem aquelas imagenzinhas dos países, as bandeirinhas, tem lá do lado capitalista, lá uma bandeira do Brasil, tá bom? Nossa, gente, credo. É só começar a explicar o conteúdo, me dá um sono. Continuando do bloco capitalista aqui. Daí viriam iniciativas mais concretas, como alinhamentos econômicos. Uma das primeiras iniciativas dos Estados Unidos foi o Plano Marshall. Esse plano aqui é muito importante, é bom que vocês leiam sobre ele. Foi o auxílio financeiro para os países aliados da Europa que necessitavam se recuperar do desfalque da Segunda Guerra Mundial. Então, esse Plano Marshall foi como se fosse uma caixinha, né, como se fosse um cofre dos países capitalistas ricos e que já estavam lá esperando para poder emprestar esse dinheiro para as nações que tinham se destruído durante a Segunda Guerra Mundial. E aí, com isso, emprestando esse dinheiro, automaticamente essas nações já se tornariam capitalistas, porque, bom, se elas pegarem emprestado para levantar toda a estrutura da cidade, para começar do zero, então o que acontece? É claro que elas não iam pagar esse dinheiro todo de uma vez. Elas iam pagar o quê? Pouco por mês e em cima desse pouco também os juros. Então, automaticamente eles já estavam entrando aí no mundo capitalista. A organização do Tratado do Atlântico Norte, olha só. Tanto o lado capitalista quanto o lado socialista, eles criaram aí essa aliança militar. Então, o lado capitalista foi a OTAN, né? O lado socialista foi o Pacto de Varsóvia. Engraçado que quando acabou a Guerra Fria, o outro lado também exterminou o seu pacto militar, a sua aliança militar. E a OTAN não. A OTAN ela continuou, né? A OTAN foi criada em 1949 e tinha como maior objetivo conter o avanço do bloco socialista na Europa. Consistia, desse modo, em uma aliança militar entre os países capitalistas sob a direção dos Estados Unidos. É muito interessante, porque um lado ele se desfez todo. E essa organização do Tratado do Atlântico Norte, ela foi criada exclusivamente para essa época. E ela não terminou assim que terminou esse período de Guerra Fria que durou quase meio século. Foram, se eu não me engano, 46 anos. Como resposta à OTAN, o Bloco Socialista criou o Pacto de Varsóvia em 55, sendo que a OTAN foi criada em 49, né? Era uma aliança militar que tinha, portanto, o objetivo de conter a expansão capitalista no continente europeu. Além disso, em 49, formou-se o Bloco Socialista Comecon, que visava a integração econômica das nações do leste europeu e o impedimento do avanço do Plano Marshall sobre a região. Então, esse bloco aí seria para dar força aos países que foram destruídos durante a Segunda Guerra, né? A Comecon viria a se extinguir em 91 com o fim da União Soviética. Então, no lado soviético, tudo que foi criado relacionado à Guerra Fria, tudo, com o final da Guerra Fria, no lado soviético acabou tudo, mas do lado capitalista, não. Principais conflitos. Então, a Guerra Fria, ela foi um conflito indireto, não teve nem uma bala de canhão, nem um avião, nem uma explosão, nem uma arma, nem nada. Não diretamente, eles ficaram construindo aquilo, construíram vários armamentos bélicos, se armaram até os dentes, porém não estourou nada.
os países que estavam envolvidos diretamente com a Guerra Fria. Porém, nesse período da Guerra Fria, teve foi causado, foi juntando as tretas de uns países durante a Guerra Fria e logo assim, já no finalzinho dela e com o término dela, teve outros conflitos. Quais são esses conflitos? Da Guerra da Coreia. Alguns conflitos aí marcaram o uso tático de aliados, né? São conflitos militares. Então, a Guerra da Coreia marcou o início dessas táticas. Ela durou de 1950 a 53. Os soviéticos apoiavam a Coreia do Norte, por isso que, né, desde então, eles já estão separados, Coreia do Norte e do Sul, e os norte-americanos a Coreia do Sul. Essa guerra começou quando a Coreia do Norte invadiu a Coreia do Sul. A Guerra da Coreia, foi resultado direto da divisão arbitrária daquela península pelos Estados Unidos e a URSS durante a Conferência de Potsdam, em 1945, que foi o final da Segunda Guerra Mundial. Ao fim, não houve mudanças drásticas na fronteira, ou seja, a Coreia do Norte continuou sendo a Coreia do Norte com o seu socialismo e a Coreia do Sul continuou sendo a Coreia do Sul com seu socialismo e cada uma com seu governo e sua ideologia. Tá? Guerra do Vietnã aconteceu de 62 a 75. Ela também é conhecida... Não, é considerada um desdobramento direto de outro conflito que foi a Guerra da Indochina. Com o fim dessa guerra, ficou acertado que a união do Vietnã aconteceria a partir dos resultados das eleições de 55. O governo do Sul, porém, recusou participar das eleições, alegando não acreditar na capacidade do governo do Norte em conduzir eleições livres. A intervenção dos Estados Unidos aconteceria em 64, quando Lyndon Johnson chegou à presidência americana após o assassinato de John F. Kennedy, e deu-se em função da insatisfação com a incapacidade do governo sul-vietnamita de combater tropas comunistas. E aí foi acontecendo um monte, né, de conflitos. Outra, a crise dos mísseis. Essa aqui foi uma das mais faladas, porque aconteceu aqui na cara dos Estados Unidos, né? Foi o auge desse período de conflitos. Durante 13 dias, o mundo abalou-se diante da possibilidade de um ataque nuclear entre as duas potências. O presidente John Kennedy anunciou em transmissão televisiva que os Estados Unidos procederiam com um bloqueio naval em Cuba, com a instalação de mísseis nucleares na Baía da Ilha, que era chamada Baía dos Porcos, né? Após esse pronunciamento, a frota naval soviética aproximou-se dos navios norte-americanos que faziam bloqueio à ilha. Depois de grande tensão, Nikita Khrushchev retirou os mísseis de Cuba em troca das promessas de que Kennedy e de que os Estados Unidos não invadiriam Cuba, né? Porque lá no meio do Oriente Médio também eles tinham um probleminha lá, que foi marcado aí com a Guerra do Vietnã, né? Conhecido como a invasão soviética do Afeganistão. Do mesmo jeito que em Cuba estavam mísseis da URSS apontada para os Estados Unidos, lá no meio do Oriente Médio tinham uns mísseis norte-americanos apontados para uns países lá que eram socialistas. Então, essa retirada aí da tropa americana lá de perto de Cuba, fez com que esses mísseis também lá no meio do Oriente Médio fossem retirados. Então, eles deixaram de apontar um para o outro, né? Só em meados dos anos 80 as tensões diminuíram para então, em 1991, com a queda do Muro de Berlim. Então, esse foi, vamos colocar aí que foi o retrato do fim da Guerra Fria, né? E o fim da URSS, temos o fim da Guerra Fria, que então foi estabelecida aí uma nova ordem mundial. E o que é essa nova ordem mundial, sendo que o mundo até então era bipolar? A nova ordem mundial foi estendida da seguinte maneira por disputas econômicas. Polo americano, liderado pelos Estados Unidos, o polo europeu, liderado pela Alemanha, e o polo asiático, liderado pelo Japão e pela China. A gente está falando de polos econômicos, então
o que que acontece? Os países, eles hoje são fortes, são poderosos por causa de dinheiro, por causa de terras, por causa de força militar, por causa de armamento bélico, por causa de robótica, por um monte de coisas. Então, hoje nós temos vários polos de poder no mundo, tá? E, lógico, o econômico aí é o carro-chefe, né? Claro. No final da década de 80 e 90, com o fim da Guerra Fria e o enfraquecimento da União Soviética, os Estados Unidos tornou-se a principal potência econômica, que ficou conhecido como esse período aí, com os Estados Unidos com a maior potência, porque ele liderava os países capitalistas, ficou conhecido no mundo sob o nome de unipolar, tá? Estava sob a soberania dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, né, como era o líder, e aí essa parte teve regalias em ter a vitória aí. Então, o mundo nessa época ficou sob influência unipolar. Essa nomenclatura não foi todos os cientistas políticos que adotaram ela, né? Por quê? Porque outros países como o Japão, a China, tiveram um avanço muito grande nas questões econômicas. E aí o que que acontece? De unipolar, outros cientistas também, e aí o mundo, né? Assim, o desenho do mundo aí, essa imagem de países do norte e países do sul. Então, os cientistas, eles não gostavam dessa unipolaridade dessa nomenclatura, porque existiam outros países que eram também muito ricos e que estavam destacando muito. E aí eles colocaram uma nova definição para unimultipolar. Como assim unimultipolar? É porque essa nomenclatura aí para esse período não tinha só uma nação no poder. Não tinha só uma nação que possuía o dinheiro, igual eu falei para vocês. Para uma nação ser rica, elas tinham que ter o mesmo poder de guerra, de tanques de guerra, de equipamentos voltados para o setor militar. Os Estados Unidos tinham, mas tinham outros também que tinham, por exemplo, a União Europeia, o Japão, a China, ainda tem até hoje, né? Então, de unipolar foi para unimultipolar. Pois bem, existem alguns cientistas políticos que ainda não trabalhavam só com esses dois nomes, de unipolar ou unimultipolar. Eles foram para outro nome. Qual foi esse nome? Qual foi essa nomenclatura? Então, eles colocaram aqui a regionalização Norte-Sul, que foi criada para definir a atual situação sociopolítica internacional, que era classificada como países de primeiro, segundo e terceiro mundo. Os países de primeiro mundo eram os países desenvolvidos. Os de segundo mundo, os de economia em desenvolvimento. Os países socialistas. E as de terceiro mundo, os países subdesenvolvidos. Então, o primeiro mundo era definido pelas nações capitalistas desenvolvidas através do alto PIB, Produto Interno Bruto, né? E as condições de vida. Já o segundo mundo era para os países socialistas aliados à União Soviética. E o terceiro mundo contemplava as nações subdesenvolvidas e que não era nem a favor dos Estados Unidos e nem a União Soviética. Eles eram países pobres, periféricos, né? Após perceberem que grande parte dos países subdesenvolvidos se encontrava no sul e que os desenvolvidos na região norte, então criou-se a nomenclatura aí, a divisão norte-sul. Os Estados Unidos representam, né, está representado pelos Estados Unidos, União Europeia e Japão. A região norte é composta pelos países que possuem um PIB elevado, ou seja, o Produto Interno Bruto, onde as desigualdades sociais elas não impedem, elas são muito poucas e não impedem o florescimento econômico desses países. As condições econômicas elas são boas, mesmo que nesses países, sendo rico, ainda tem pobreza, tem desigualdade social, mas não é tanto assim, né? A riqueza ela supera essa parte. Já os países do sul, os representantes que apresentam grandes problemas sociais, entre eles, né? Estão os países em desenvolvimento, que hoje é o grupo dos BRICS, que é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Apresentam grandes problemas sociais e dentre eles, lógico, nós temos aí a desigualdade social, tá bom? Então, essa é o nosso videozinho
das questões 11 a 15, né, para fechar essa parte dessa apostila aí com vocês, tá bom? Então, até mais!